que se chama Acabe. Amém? Vamos estudar sobre Acabe. Interessante para que a gente aprenda como não fazer. Amém, queridos? Então, 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Nós vemos exemplos com Eli, os filhos de Eli, que eram cobiçosos, Acã e outros. Agora nós vamos falar sobre o rei Acabe. O rei Acabe, ele foi o 6º rei de Israel e ele reinou mais de 20 anos, né? E foi uma pessoa que bateu recorde em pecar, em relação aos reis que o antecederam. Quando chegou no rei Acabe, ele bateu recorde. Tudo que ele podia fazer para afrontar ao Senhor, ele fez. Então vamos começar aqui no versículo 29 de 1 Reis 16, que é onde começa a história do rei Acabe. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Amém, amados? Então aqui começa a falar sobre a vida de Acabe. Neste último versículo aqui, nós encontramos, só para acrescentar, nós encontramos aqui, no reinado dele, essas pessoas que foram mencionadas tentando reconstruir Jericó. E se você for ler lá a história de Josué, nós encontramos quando Deus mandou que Josué, ele destruísse Jericó, Deus deu uma palavra que aquela cidade não seria mais edificada. Deus lançou uma palavra e aquela cidade estava debaixo de maldição. Então, nesse reinado dele, tentaram, né, reedificar, mas a maldição alcançou essas pessoas. E nós vimos aqui, irmãos, nesse reinado de Acabe, porque ele é um exemplo de cobiça. Ele cobiçou, nós veremos aqui, a cobiça dele levou, assim, o comportamento dele, da sua esposa Jezabel, ao extremo, né? Então nós vemos aqui, a debilidade por parte de uma autoridade pode produzir o mal. Produzir o mal para ele, para a sua família e para a nação. Então, a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades para que nós tenhamos paz e tenhamos dias bons na terra. Ele trouxe maldição para todo Israel. Israel era uma nação que foi chamada por Deus para servir a Deus e abominar completamente a idolatria. E Acabe, ele foi criado, ele conhecia a palavra de Deus. E, no entanto, nós vimos aqui que ele
realmente ele bateu recorde em termos de iniquidade, em termos de pecado, porque no versículo 30 diz assim, que ele fez o que era mal perante o Senhor mais do que todos os que foram antes dele. Então, realmente, ele extrapolou. Ele afrontou ao Senhor. O que acontece? Ele recebeu, né? A Bíblia diz que ele casou com Jezabel e ele recebeu toda a contaminação, toda a influência do povo onde Jezabel morava. Dos fenícios ele recebeu toda a contaminação. E então ele se dobrou aos ensinamentos que ela trouxe para a nação de Israel, e ele então deixou de adorar a Deus e passou a cultuar o Deus dela, que era Jezabel, que era Baal. Dentro dessa cultura dela, ela tinha vários deuses que cultuava. Além de Baal, tinha um deus chamado Saps, que era o deus do sol. Esse deus ele era cultuado porque ele, segundo eles, era o deus da fertilidade. Baal também, o forte de Baal era a fertilidade. Baal, na cultura deles, era um deus que ele tinha morrido, e o Deus Sol fez com que ele ressuscitasse. Por isso que ele trazia a fertilidade. Essa fertilidade ela era cultuada através de orgias sexuais. Então, a afronta, amados, né, ao Deus de Israel, ela era muito grande, porque além dos cultos onde eles faziam as orgias sexuais, eles faziam, eles consagravam a Deus crianças e eles matavam. Eles faziam sacrifícios de crianças e faziam sacrifícios de adultos também. Então era uma coisa assim muito tremenda. E a gente viu aqui que ele levantou um altar a Baal na casa de Baal. Ou seja, não foi simplesmente ele fazer um altar lá na rua, em uma montanha, em um monte. Não, ele construiu um templo e dedicou aquele templo. Imagina, ele conhecia a lei de Deus, ele sabia quem era Deus, ele sabia que Deus abominava a idolatria, mas, no entanto, ele construiu um templo. Ele construiu um templo, consagrou a Baal, ele fez um ídolo, ele fez uma imagem de escultura e colocou no templo e botou todo Israel para adorar a esse Deus. Irmãos, olha, um crente desviado, porque ele era um crente desviado. Um crente desviado, ele faz coisas, muitas vezes, piores do que um ímpio. Ele perde o temor de Deus, e a Bíblia diz que Satanás, ele anda rodeando a terra, ele anda ao nosso derredor, e se ele encontra uma casa limpa, varrida, bem ornamentada, e sem ninguém habitando naquela casa, ele dá uma olhada, chama mais 7 demônios e entra naquela casa. Então a gente vê aqui claramente, esse cidadão, ele era um crente desviado e ele fez pior, porque ele conhecia. Então ele fez pior. Eu quero falar um pouquinho sobre essa mulher, né, dele, Jezabel. A gente ouve muito falar assim, o espírito de Jezabel, o espírito de manipulação, né? Então, eu quero trazer aqui para acrescentar em nossa aula um pouquinho sobre Jezabel. O pai de Jezabel, a gente viu aqui que ela era filho de Etbaal, né? Então, esse nome significa consagrada a Baal. Ele já recebeu esse nome. E a Jezabel, ela era uma sacerdotisa. Como o pai dela, esse Etbaal, que era consagrado, ele não teve filhos, homens, então
no caso, se ele tivesse tido filhos homens, os homens seriam os sacerdotes. Mas como ele não teve, ele então consagrou a Jezabel como sacerdotisa. Então ela não era uma pessoa simples, não era uma pessoa comum. Ela tinha recebido toda uma doutrina, todo um ensinamento, ela era uma sacerdotisa de Baal. E ele, o pai dela, ele era inimigo de Israel. Ele era declarado inimigo do povo de Deus. Ele cultuava outro Deus. E o Acabe, ele sabia disso e ele foi se casar com uma mulher que não servia a Deus. Ele tomou sobre si um jugo desigual. Por isso que o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios diz que nós não devemos tomar sobre nós jugo desigual. Deus sabe, irmãos. Deus sabe, conhece o coração do homem e sabe a influência que uma mulher tem em relação à vida de um homem. Porque na vida de Acabe, ela dominou completamente. Ela mudou a vida dele em relação a servir a Deus. Então, Baal, ele era considerado também um deus da chuva. Quando o profeta Elias, ele chegou para Acabe e disse, olha, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos, ele estava afrontando o Baal. Porque ele era o deus da chuva. Quando chovia, quando eles queriam que chovesse, eles faziam sacrifícios de criança, para que houvesse chuva. Então, essa palavra que Elias deu ali para Acabe, ela tem um sentido muito tremendo. Porque ele falou assim, olha, eu estou declarando aqui que não vai chover. Então, ele tinha a autoridade dele profética para afrontar. Foi uma afronta, porque o Acabe, o rei Acabe, ele servia a Baal. Ele construiu um templo maravilhoso para Baal. Ele colocou uma imagem de escultura ali, botou o povo, corrompeu todo o povo para adorar a Baal. E aí, como ele era um deus da chuva, deus da fertilidade, ele pega então e diz, olha, não vai chover. Não vai chover, eu quero ver agora se o Baal vai fazer chover. Então foi uma afronta muito grande quando ele chegou e disse que não ia chover. Imagina, irmãos, o tanto de criança que foi sacrificada durante esse tempo. Porque veio a seca, veio a fome. A gente vê aqui pelo texto do 1 Reis 16, o 17, o 18, todos esses textos vão falando do momento ali do reinado do rei Acabe e do ministério do profeta Elias. Imagina então a quantidade de crianças que não foram sacrificadas porque um homem tinha profetizado, olha, não vai chover, e afrontou Baal. E como quando eles queriam chuva, eles sacrificavam crianças para esse Deus, para esse falso Deus, Deus com letra minúscula, né? Então, a gente tem noção aí. Nem orvalho, nem chuva, nem orvalho, nada. Então, foi uma seca mesmo. E enquanto ele não profetizou que a chuva ia voltar, não choveu. E quando ele determinou que ia chover, veio uma grande tempestade, veio muita chuva. Glória a Jesus. Isso é intimidade com Deus. Amém, amados? É intimidade com Deus. E hoje, assim como Elias, eu e você, nós podemos exercitar o ministério na unção dele e com porção dobrada, porque foi assim com Eliseu. Com Eliseu, ele ainda pediu porção dobrada do Espírito e Deus deu. E hoje, muito mais nós que estamos aqui na nova aliança, o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. E quantas vezes Deus nos dá oportunidades para que a gente fale e acontece. E graças a Deus por isso. Eu sei que cada um de vocês aqui tem experiências de ter sido usado por alguém
dando uma palavra e a palavra se cumpriu. E, amados, nós precisamos, já temos falado aqui bastante sobre o poder da palavra, precisamos usar bem as palavras, amém? E não duvidar. Quando Deus te mover para falar alguma coisa, fala mesmo na unção de Deus. Se for na unção de Deus, fala, entrega e leva a pessoa a ser motivada na fé. Amém? Então, queridos, esse Deus era o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus dos bosques, Deus do sexo. Por isso que eles faziam orgias. E vamos ler aqui no capítulo 21, 1 Reis 21, versículo 25. A influência de Jezabel na vida de Acabe. Diz assim: ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Então Jezabel, ela era manipuladora, ela era dominadora, ela era egoísta, ela era ambiciosa e ela era cobiçosa. Ela jogava o marido contra as pessoas. A base do nosso estudo hoje sobre cobiça é a cobiça de Acabe em relação à vinha de Nabote. E ela também, ela era uma mulher cobiçosa. Jezabel, ela perseguia os profetas. Ela era uma matadora de profetas. Quando você vê, irmãos, alguém perseguindo um profeta de Deus, um homem de Deus, você pode saber que aquela pessoa está debaixo de uma influência desse espírito. Quando você vê alguém manipulando, você pode saber que está debaixo desse espírito de manipulação. Manipulação, controle e domínio. Tem mulheres que querem manipular os maridos usando os filhos. Não é verdade? Isso é uma manipulação. Tem crente que quer manipular líder ou pastor usando pessoas próximas. Eu lembro que uma vez veio uma pessoa para congregar aqui na igreja. Essa pessoa era professor de escola bíblica dominical, eu não conhecia. Então, assim, irmãos, Deus, Ele me deu um privilégio e uma responsabilidade muito grande de ministrar aos filhos dele. E eu faço isso com temor e tremor, e reverência diante de Deus, e debaixo de oração e jejum. Sei que eu sou falha, mas eu não posso colocar diante do rebanho para ministrar pessoas que nós não sabemos a origem. Então, normalmente a gente deixa a pessoa um tempo, né, provando a pessoa para poder saber se realmente aquela pessoa fala a mesma língua, se está com uma vida no altar. E essa pessoa veio de uma igreja e chegou, e com 3 meses, essa pessoa chegou numa irmã que é muito próxima, as pessoas que andam comigo nas orações e tudo, e falou assim: olha, eu só vou ficar nessa igreja se a pastora Ana me der uma sala de escola bíblica dominical. 3 meses na igreja, não tinha carta de recomendação, não era conhecido de ninguém aqui da CMA, porque tem pessoas que vêm para a igreja que alguém conhece. Então, assim, como que eu vou dar uma classe? A pessoa pode jogar coisa aqui, irmãos, que vai destruir a vida das pessoas. Pode jogar incredulidade, pode jogar legalismo. Não é verdade? Como teve uma pessoa que queria ser professor de escola bíblica e falou assim: eu terminei de dar uma aula, e virou e falou assim para mim: pastora, a senhora tem que obrigar as mulheres dessa igreja a se vestir direito. Eu falei: obrigar? Eu falei: desde quando que Deus obriga a gente a fazer alguma coisa? Eu falei assim: irmão, por favor, eu ensino as pessoas a se vestirem. Eu já ensinei várias vezes aqui na igreja, amém? Que nós devemos andar decentes, como mulheres de Deus, sem nenhuma sensualidade. Sensualidade é espírito de Jezabel. Uma coisa forte na vida de Jezabel é sensualidade.
Porém, nós falamos. Quando Deus manda falar, que eu não vou ficar aqui toda reunião falando, porque aí vai ser a minha alma. Entrou uma pessoa que está com uma roupa sensual, e é uma pessoa nova na fé, está sendo trabalhada pelo Espírito. Eu tenho que ensinar a palavra, eu tenho que mostrar Jesus, o amor de Jesus, Jesus acolhendo, e essa obra é o Espírito Santo que faz na vida da pessoa, porque eu ainda era romana, e eu me vestia como uma Jezabel, as minhas roupas eram altamente sensuais, e lendo a Bíblia ainda na igreja romana, Deus me falou que eu tinha que me vestir decentemente, eu tive que trocar as minhas vestes. Porque se era decote era muito grande, se tinha decote atrás era sempre frente única, e se era curta demais, se era apertada demais. Então eu me vestia assim. E quem fez isso na minha vida foi o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, amados, essa pessoa queria manipular, porque chegou para uma outra e disse, olha, se a pastora, não, ainda ameaçando, se a pastora não me der uma classe, eu vou embora. Eu só ouvi, a pessoa falou assim, ó, o irmão vai embora, disse que dá até junho. Estava 3 meses, ele ficou 6 meses na igreja. Até junho, se a senhora não der a classe, ele vai embora. E às vezes, irmão, você vê assim, uma pessoa entra na igreja, sai, tudo você não sabe, a gente não vai falar. Eu estou falando aqui, mas vocês não sabem quem são, quem é a pessoa. Não vou dizer, porque não interessa, eu estou mostrando aqui um exemplo de manipulação. De manipulação. E esse era o caráter de Jezabel, manipulação. E isso na igreja, na família, no local de trabalho. Quantas pessoas que querem manipular chefe, né? Quer manipular colega de trabalho, mulher que quer manipular marido, marido que quer manipular esposa. E crianças, você vê que muitas vezes isso acontece com criança, que quer manipular os pais, quer manipular avô, quer manipular tio. Então, assim, eu fico bem ligada, irmãos, com essa coisa de manipulação. Quando eu percebo que alguma coisa tem cheiro de manipulação, eu já começo a orar. Porque Deus, ele não se agrada, isso vem de Jezabel. Mulheres que muitas vezes jogam o marido contra outras pessoas. Ela não gosta, ela teve uma experiência negativa, então ela fica conversando e jogando o marido contra aquela pessoa. Isso não é de Deus, é de Jezabel. Vê como que nós, irmãos, precisamos da palavra, precisamos nos lavar com essa palavra, precisamos a cada dia nos purificar com essa palavra, porque eu estava lendo um livro da Ana Mendes e ela dizendo o seguinte, ela tem uma equipe de intercessores e esses intercessores eles fazem batalha espiritual para a conquista de nações. Então é um ministério que é um ministério de uma batalha de alto nível, porque quando você vai batalhar para conquistar nações, você está lutando contra principados, príncipes de nações. Então, não é como o pastor, ela é apóstola. O pastor, ele luta contra os espíritos territoriais. A nossa unção, Deus nos capacitou, nos deu uma unção para isso. Quando o pastor, ele vai lutar contra os principados, ele não tem esse chamado, Deus não mandou. Ele chega numa cidade e ele quer mandar embora os principados. Ele não tem uma unção apostólica que Deus não mandou. Ele recebe a retaliação. Então, ela dizendo o seguinte, que os intercessores, todos os dias, eles sondam o coração. Antes de ir para a batalha, eles colocam tudo diante de Deus. Eles procuram ver se alguma coisa tem neles. Eles vão lutar contra um espírito de Jezabel, por exemplo. Num lugar onde eles já viram que ali é um espírito de Jezabel. Eles têm que sondar a vida deles em qualquer momento da vida, alguma situação, alguma palavra que eles agiram como aquele espírito.
para que eles se arrependam, se convertam, se coloquem diante de Deus para que eles tenham autoridade para lutar contra aquele espírito. Então, muitas vezes nós queremos resolver uma situação, sendo que dentro de nós existem coisas que são relacionadas ao caráter desse demônio. E aí ela dizendo o seguinte, que cada vez que eles vão orar, vão buscar o Senhor e ler a palavra, eles encontram coisas dentro deles. E é verdade, irmãos, todos os dias nós precisamos sondar a nossa vida. Todos os dias. E se a gente sonda e se expõe à luz do Espírito Santo, essa luz ela traz coisas em nós que precisam ser mudadas. Hoje pela manhã Deus está trazendo em nossas vidas situações que nós precisamos mudar. Amém? Então, esse espírito aqui, uma das características é falar mal das pessoas. Por isso que existem 5 espíritos que atuam dentro das igrejas. Espírito de Jezabel, o espírito do anticristo, o espírito de engano, o espírito da Babilônia. Agora eu tenho que lembrar o 5º que eu não lembrei agora, mas são 5. Esse espírito ele fala mal das pessoas, mata profetas. Vamos ver aqui, 1 Reis. Não, não é Mamon. Eu sempre tenho orado. Espírito de engano. Espírito de engano. Espírito da Babilônia. Espírito de Jezabel. Espírito do anticristo. Você ia falar, irmã? 1 Reis 18. Nós estamos falando que esse espírito... Irmãos, nós vamos chegar lá na cobiça, amém? 18:4. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então ela era uma perseguidora dos profetas de Deus. Versículo 13. Acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numas covas e os sustentei com pão e água? Então, matadora de profetas. Fala mal, né? Fala mal de pastor, fala mal de profeta, fala mal do povo de Deus. Então, das características desse espírito que você vê agindo é a maledicência. O espírito de Jezabel, ele trabalha com a maledicência. A fofoca, a maledicência é uma das características de Jezabel. Amados, eu não sei se vocês lembram, quem está aqui há mais tempo, nós mostramos uma fita aqui na igreja de um pastor, ele é apóstolo em São Paulo. Ele tem uma igreja assim, eu já fui na igreja dele, é bem grande, é William, o nome dele. Ele teve uma experiência, ele saiu no Brasil inteiro contando essa experiência e foi até os Estados Unidos também, em várias igrejas, para contar esse testemunho. Esse pastor, ele teve uma experiência real, ao vivo, com esse espírito de Jezabel. Era sobre isso que você ia perguntar, irmã, sobre a maledicência? É da Jezabel. Então, esse pastor, eu passei a fita aqui na igreja, foi tremendo o dia que nós assistimos, foi tremendo mesmo, e só que eu emprestei essa fita para uma pessoa que estava tendo problema, e essa pessoa não me devolveu essa fita. Realmente é uma coisa assim que você nem pode emprestar, porque o estudo que ele deu todo o testemunho dele nessa fita sobre a experiência. Na igreja, ele estava tendo problema de fofoca, maledicência, contenda, né, divisão, essas coisas todas. E ele, então, convocou a igreja toda para fazer um dia com Deus, de oração.
Então, de uma em uma hora, tinha um grupo de pessoas orando. E ele escolheu ir para o último período de oração para encerrar, às 18 horas. E quando ele estava orando, de joelho, Deus falou assim: você vai lá para o altar e olha para a porta da igreja. E ele ficou orando e tal, e quando ele olhou, ele disse que viu esse espírito. Então, na fita, ele narra, eu não vou estender aqui, mas ele narra, né, a forma física e tal desse espírito. E aí ele foi e falou assim: Senhor, mas o que é isso? Deus foi e falou assim: é Jezabel, que está aqui dentro da igreja. E aí Deus falou assim: olha para os lados da igreja. Ele viu a igreja todinha cheia de cumbuca. E das cumbucas saía uma fumacinha. Então, quando você vê alguém com fofoca, falando mal de alguém, com maledicência, com encantamento, com manipulação, você lembra da cumbuca da Jezabel saindo o veneno dela. Irmãos, isso destrói igrejas, destrói família, isso destrói qualquer coisa. E ele disse que falou assim: Senhor, a igreja está cheia disso? E aí Deus foi e falou assim para ele: está cheia, na casa dos membros está cheio, e na sua casa também tem. E aí ele pegou e falou: Senhor, não aceito uma coisa dessa. Ele pegou e falou assim: agora você vai guerrear. Foi um dia de oração, Deus preparou, e ele teve essa experiência, porque assim, foi muito forte para ele contar em outras igrejas. E ele é uma pessoa, esse pastor, que o trabalho dele é batalha espiritual. Então assim, ele trabalha com guerra, com demônio, batalhando, guerreando. E ele disse que foi então guerrear contra esse espírito. E ele disse, irmãos, que foi uma resistência muito grande. O espírito veio andando até ele, e ele foi andando até o espírito, e repreendendo, ele disse que usou tudo que ele sabia de palavra para repreender demônio. E disse que o espírito não se movia. E ele falou: Deus, e agora? Ele estava sentindo que ele estava diante de algo que realmente ele não tinha força. E Deus falava com ele assim: olha, continua, não desiste. Porque era uma coisa assim muito forte. E ele então guerreou, e ele disse que chegou frente a frente, assim, ele ficou frente a frente com esse espírito. Ele não via o rosto, porque ela usa uma manta, assim, uma capa, né? Uma capa, não dava para ver o rosto, mas ela estendeu a mão, ele disse que é uma mão leprosa, estendeu para ele porque ela fez uma proposta para ele. Disse: olha, eu vou te propor de você não contar isso que está acontecendo aqui para ninguém, porque eu vou te dar riquezas. Aí ela fez uma proposta muito grande para ele, ia fazer ele famoso e tal, fez uma proposta. E ele disse assim: não tem acordo. E continuou guerreando ali, ela teve que sair. E lá fora ele disse que já tinha um outro demônio esperando, maior. Foi algo assim tremendo. E quando ela saiu de dentro da igreja, ela entrou no outro demônio. Houve um ajuntamento, uma coisa assim sobrenatural. E Deus mandou os anjos, e os anjos vieram com espadas, e ele disse que cada anjo pegava assim uma cumbuca, levantava e quebrava aquela cumbuca. E disse que espalhou assim aquele veneno todo, e ele ficou louco. Ele falou: Deus, o que é isso? Encheu a igreja. Aí ele falou: Deus, não se preocupe. Os anjos pegaram uma rede, juntaram todos os cacos das cumbucas e todo o veneno de Jezabel e tiraram. Aí a igreja começou a fluir. Foi algo sobrenatural. E depois ele saiu para contar esse testemunho nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, esse espírito pegou uma moça. E essa moça manifestou, na hora que ele estava dando o testemunho, e manifestou, ele disse que ela ficou dessa altura assim do chão. Os pastores lá dos Estados Unidos ficaram impactados com aquilo ali. E quando ela manifestou, ela falou assim: olha, eu sou aquela que conversei com você no Brasil,
e a proposta está de pé. Ele falou assim, por que que você pegou essa mulher? Ele falou assim, porque ela não quer ter filhos e eu entrei no útero dela. Era uma moça de 17 anos. Falou assim, eu entrei no útero dela, ela é minha. E foi uma guerra. Ele disse que ela dessa altura assim, e ele para expulsar aquele demônio, ele falou assim, olha, a mesma palavra que eu te dei no Brasil, eu estou dando agora. Não tem proposta, não tem acordo com você. E repreendeu aquele demônio. Então, irmãos, é algo assim muito forte, que a igreja precisa ser ensinada sobre isso. Você sabe por quê? Porque isso acontece a qualquer momento. Pessoas que ligam para os outros para falar mal de pastor, para falar mal de obreiro, para poder, com maledicência, crente contra crente, e ele não sabe que ali na casa dele tem uma cumbuca de veneno queimando e ele cheirando o veneno e o incenso de Jezabel. Por isso que esse principado não queria que esse pastor saísse contando isso nas igrejas, porque na igreja que ele vai, que ele conta essa experiência, as pessoas se consertam. Pelo menos eu creio que as pessoas se consertam. Há um temor de Deus no coração da pessoa. Não é verdade? Porque ele fala sobre esse espírito, porque esse espírito ele só age também quando tem alguém que hospeda ele. Se alguém chega para você, né? Pastor Edilson, olha, vou falar isso e isso, olha aquela pessoa assim, papapá. Se ele para ouvir, ele está hospedando esse espírito. Agora, se ele rejeita, aí esse espírito não tem lugar para manifestar. Então, eu vi uma vez, amados, ouvi o pastor lá da igreja Getsemane, Jorge Linhares. Aliás, eu li esse testemunho em um dos livros dele. Ele dizendo o seguinte, que foi fazer um enterro de um pastor, e aí estava tudo normal lá, o caixão e tal, e chegou um homem desesperado, e esse homem falou assim, olha, eu quero abraçar esse caixão. Falou com a esposa. E chorando, e chorando, e chorando. E aí a esposa, numa hora dessas, irmãos, né? Ele se debruçou no caixão e começou a chorar e pedir perdão. Só que ali o pastor já tinha morrido, né? E ele disse assim, o Jorge Linhares contando esse testemunho, que foi algo assim muito forte. Porque ele gritava em cima do caixão do pastor e dizia assim, pastor, me perdoa por todas as vezes que eu falei mal de você. Pastor, me perdoa porque eu falava mal dos teus filhos. Eu fazia isso, eu fazia aquilo. Veio um arrependimento. E a esposa do pastor, ela não imaginava que aquele irmão tinha um comportamento daquele. Foi algo assim, marcou a igreja. Marcou a igreja. Porque ele era um homem de Deus e tudo. E ninguém imaginava que aquela pessoa fazia isso. Então, amados, espírito de Jezabel. Amém? A doutrina, vamos ver um pouquinho para a gente voltar lá para a cobiça então de Acabe. Falamos dela porque ela era cobiçosa também, amém? Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Aqui a gente vê a doutrina desse espírito. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, esse espírito, ele se declara como profetiza. E a manipulação? A manipulação, irmãos, ela acontece quando pessoas que se declaram profetas dentro de uma igreja, eles querem conduzir a igreja debaixo de profecia. Então, às vezes, muitas vezes acontece do pastor, uma liderança de uma igreja, se submeter a uma irmã ou a um irmão, porque ele é profeta e ele quer usar as profecias
para poder manipular o pastor em relação a tudo que tem que acontecer na igreja. Então, aqui em Apocalipse, diz que ela a si mesma se declara profetisa. E eu quero falar para os irmãos 10 características do falso profeta, porque ela era uma falsa profeta. Ela se dizia profeta, mas ela não era. Então, a gente tem que ensinar a palavra, amém, para que a gente não caia na manipulação de Jezabel. De repente você ouve alguém profetizando e tal, e aí eu vou te dar aqui 10 características dos falsos profetas. Só estou dando 10, tem mais. Mas para que a gente tenha conhecimento e para que a gente não caia nisso. Amém? A primeira característica de um falso profeta é que ele se manifesta como alguém superior. Porque ele profetizou, ele se acha mais espiritual, ele se acha superior. Então, se na igreja tem alguém que é profeta, ele não é melhor do que ninguém. Porque ele profetizou, porque Deus usou, porque o dom não é dele, é do Espírito Santo para poder edificar a igreja. Já viu que tem lugar que o profeta é o profeta? Ele é melhor do que todo mundo? A unção dele é melhor do que todo mundo? Se nos dons ministeriais de Efésios 4:11 são todos iguais, pastor, apóstolo, mestre, evangelista e apóstolo, se são todos iguais, alguém que é usado com o dom de profecia, a Bíblia ainda diz, é usado, é um instrumento de Deus. Então, ele não é melhor do que ninguém. Porque ele é profeta, ele se acha no direito de ter um tratamento especial. Não, isso aqui, e não é assim. A outra característica, profetiza e quer pagamento. Ou então ele quer uma aliança. Ele quer uma aliança com a pessoa. Ele acha que a pessoa tem uma dívida constante com ele, porque ele está profetizando, entendeu? Então ele realmente precisa de uma aliança emocional. Ele quer gerar na pessoa uma aliança emocional. Vocês já viram isso? Eu já vi. Uma dependência. Irmãos, isso é forte, amém? Podia a igreja estar todinha aqui hoje. Pode falar. Vem aqui, Vanusa, porque está gravando. E tem muita gente acessando os estudos da EBD. Muita sim, eu acho que pelo o trabalho que a gente tem feito, não tem divulgado. 11, 15, 20 pessoas acessando as aulas, tá ótimo, amém? E os cultos, muitas pessoas acessando, então é bom, né? Para edificar. E você que tá assistindo ou que vai assistir pela internet, receba aí esses conhecimentos da parte de Deus. A paz, irmãos. Eu achei assim muito forte, tremendo essa característica que a pastora colocou, de superioridade de aliança. Eu tive uma experiência, assim, nós temos conhecimento com muitos pastores, muitas igrejas, até pelo trabalho do Paulo, né? E às vezes a gente visita essas igrejas pequenas. E eu estive numa igreja com Paulo, e aí quando terminou o culto, a pastora e o pastor daquela igreja veio conversar conosco e fez uma oração. E aí quando terminou aquela oração, houve uma palavra que não caiu muito bem no meu coração. O Espírito Santo não testificou. Nessa oração, depois da oração, falou assim, olha, você tem que vir aqui toda segunda-feira, receber oração, porque aonde você está não tem poder para você precisa enfrentar uma batalha que só você vindo aqui. Foi a primeira característica da superioridade. Só a oração que valia. E da dependência, da aliança. Era uma tentativa de colocar em nós um medo e uma dependência daquele ministério. Amados, quando eu vi essa palavra, eu falei assim, a nossa vida está debaixo da poderosa mão do Senhor Jesus Cristo.
E nós sabemos que maior é o que está em nós do que o que está contra nós. Se há alguma coisa contra nós, nosso Deus é poderoso para nos livrar. Eu saí dali tão entristecida. E falei assim, Paulo, esse é o sinal que nunca mais eu volto nesse lugar. Porque eu não creio no Espírito de Deus que faz essa obra na vida das pessoas. Então, assim, é preciso realmente muito cuidado. Eu acho que a gente tem que, o Espírito de Deus é de unidade. Eu não tenho a menor dificuldade de visitar um outro ministério, de amar pastores e irmãos de outras igrejas. Meu coração é assim, de que o Espírito traz de unidade, de amor. Mas, amados, nós temos que ter muito cuidado. Porque Deus constituiu autoridade sobre as nossas vidas. E nós devemos saber em quem temos crido. Em primeiro lugar, nós estamos debaixo da dependência do Senhor, que é nosso Deus. E devemos andar em aliança com Ele. E Ele nos ensina todas as coisas. Maldição. Irmãos, quando vocês receberem alguma palavra de profecia que você não testificar, venha falar com um dos pastores para a gente orar, como a autoridade a gente quebrar. Amém? Quem listou essas 10 características, existem outras, mas são as mais fortes, foi o Martin Scott, e ele é assim, um dos primeiros considerado profetas de nações. Tem um ministério ilibado. Para você ter ideia, ele só profetiza gravando o que ele profetiza, para que as pessoas elas julguem a profecia. Nos países aí por onde ele anda, Inglaterra, outros países, se um profeta profetizar e não acontecer, a pessoa que recebeu a profecia pode ir na justiça e acionar contra aquele profeta. Então, tem alguns lugares que as pessoas não saem profetizando igual sai aqui no Brasil, não. Porque, inclusive, aqui no Brasil, ele disse que nunca viu um país para ter tantos falsos profetas como tem aqui no Brasil. Ele disse que aqui é muito forte. O povo sai profetizando assim, né? A outra característica, não permite questionamento em relação à profecia. Irmão, você recebe uma profecia, você tem que julgar a profecia. A Bíblia manda julgar. Então, se a pessoa se ofende porque está julgando, então ela está fora da palavra. Se a pessoa diz, olha, vem cá, mas como é que é isso mesmo? Eu quero entender. A pessoa diz, você recebe uma palavra, olha, Deus está falando que você vai mudar, que vai acontecer isso, isso, isso. Bom, irmão, eu quero entender. Por que Deus está falando isso agora? Como se eu acabei de me estabelecer e tal. Você precisa entender. Julgar a profecia, não é o profeta. A partir do momento que ele se ofende, então ele já não tem segurança daquilo que ele está falando. Isso aconteceu aqui na igreja. Eu fui questionar uma profecia que foi entregue numa oração de uma pessoa que eu conhecia, que eu trouxe para a igreja, eu estava sabendo da história da pessoa toda, e uma pessoa profetizou. E quando eu questionei, eu falei assim, olha, olha como eu questionei. Irmã, essa profecia talvez não seja para ela. Pode ser para alguma de nós que estamos aqui, com toda a sabedoria, para não ofender. Pode ser para alguma de nós aqui ou para alguém que nós conhecemos que não esteja aqui. Mas exatamente para essa pessoa, eu não estou entendendo. E a pessoa se ofendeu na hora, imediatamente. Foi embora da igreja. Porque a pastora Ana não dá lugar para o Espírito Santo agir. Quem sou eu, irmãos? Para segurar o Espírito Santo. E o que aconteceu com a pessoa que era uma crente desviada? Deus me deu a ficha da pessoa. Ela começou a conversar comigo. Abriu o coração, nunca me viu. Abriu o coração e eu comecei a falar de Jesus para ela. Fiquei 3 horas na rua falando com essa mulher. A mulher veio de Taguatinga para a igreja, de ônibus.
Passou uma luta tremenda, começou a vir para semear. Eu falei, você não tem carro, fica lá em Taguatinga, perto, lá tem muita igreja onde você mora. Não, eu quero vir para essa igreja. E na terceira ou quarta vez que a pessoa vem para a igreja, se lança uma falsa profecia. Sabe o que aconteceu? Ela saiu da igreja, ligou depois para mim e falou assim, pastora, Deus não me ama. Deus não me quer, porque depois de tudo aquilo que a irmã falou, porque a irmã deu uma profecia matando a mulher. E a mãe dela, crente, estava em outra cidade orando para Deus levantar alguém para ser usado para trazer aquela mulher de volta para a igreja. E eu tive que fazer um trabalho tremendo com aquela mulher. Hoje ela já não está mais aqui em Brasília. Então, irmãs, a pessoa precisa ser questionado. Eu entrego palavra aqui na igreja. Se é de Deus, aquilo que veio no meu coração, eu tenho que ser humilde para saber. Se é Deus que está falando, então vai cumprir. Se eu estou falando para alguém, estou dando uma palavra, olha, Deus está mostrando isso, Deus está mostrando aquilo. Se vier alguém, amém, glória a Deus, foi Deus que falou. A glória é dele. Eu não tenho nada. A glória é dele. Se não aconteceu, então é vergonha minha, foi a carne que falou, não vai acontecer nada e pronto. Eu tenho que ser humilde para isso. Amém? Com certeza, porque Deus, irmãos, Ele fala pela palavra, Ele fala numa impressão interior, Ele fala usando alguém. Só que quando você recebe uma profecia, Deus já tem que ter falado primeiro com você sobre aquilo ali. É só para testificar. É só para testificar. Então, muitas vezes a gente tem essa tendência, né? Mesmo porque nós temos uma cultura romana em que o sacerdote está longe e ele que traz aquela pessoa até Deus. Então você precisa de um intermediário. Jesus não foi suficiente, precisa que a mãe dele também seja intermediária. Então a cultura é essa. E uma cultura de que a pessoa chega em alguém para ler uma sorte, para botar uma carta, para ler uma mão, então você paga ali, é muito rápido. Eu quero resolver aquele problema, aquela dificuldade, então eu vou ali e é tudo muito fácil. Sendo que, para ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos ter comunhão com Deus, intimidade, tem que pagar um preço de vida no altar. Para que o Espírito Santo, você tenha sensibilidade de entender. Senhor, o que eu vou fazer nessa situação? É mais fácil você ouvir alguém dizer assim, faz isso, faz aquilo. Não é verdade? É mais cômodo. Então, é essa superficialidade na palavra de Deus é que leva as pessoas a se submeterem a um guru evangélico. Né? Eu tenho aquela pessoa. Olha, irmãos, eu escuto profecias, muitas profecias. Eu anoto tudo. Pelo menos a maioria delas eu anoto. E deixo lá anotado. O que acontecer é de Deus. O que não acontecer não foi de Deus, e a pessoa, eu não vou julgar também a pessoa, condenar a pessoa. Porque às vezes ela entregou 10 profecias verdadeiras e uma foi coisa da carne. Né? Então, eu anoto. Quando eu acho assim interessante, eu anoto e deixo lá anotado. O dia que acontece, muitas palavras que eu recebi aqui na igreja já se cumpriram. Outras ainda não. E outras não cumprirão. Amém? Então, não permite questionamento. O outro, se rejeita a palavra, ele joga uma maldição. Então, existem pessoas assim, que eles entregam a palavra e se a pessoa rejeita, eles jogam a maldição. Eu atendi uma mulher desesperada, ela ligou de Belém, num domingo à tarde. Ela ligou dizendo o seguinte, que ela esteve numa igreja em Samambaia e recebeu uma profecia e ela não aceitou.
aquela profecia, era uma profetada. E aí a pessoa disse que a filha dela ia morrer e que ela ia separar do marido. Foi forte o negócio. Ela recebeu aquilo ali, ficou com medo e ela começou a entrar em pânico, ela não era firme na fé, e aí ela estava em Belém, e normalmente dia de domingo à tarde eu tiro para orar pelo culto da noite, então eu fico longe do telefone, porque senão eu não oro, né? E nesse dia, Deus me tocou para eu atender aquele telefone. Eu estava orando quando ela ligou, e aí eu orei com ela, falei, minha irmã, rejeita essa palavra em nome de Jesus, e tal, e tal, e tal. E ela estava assim, gerou medo. Foi isso que você falou, que é uma das características, é que a falsa profecia, ela libera medo. A Bíblia diz que a palavra, ela é para quê, irmãos? Para ensinar, para consolar e para exortar. Exorta. Mas ela consola e ela ensina. Amém? Então a pessoa fica em pânico, olha, isso, se você não fizer isso, vai acontecer isso e isso. Se é uma exortação em Deus, você vai ficar no consolo de Deus. Glória a Deus, que Deus está ensinando, é uma exortação, preciso mudar. Olha, em relação a isso, me traz uma mudança de vida, mas me traz um consolo. Amém? Falsa profecia, ela leva as pessoas a ter controle sobre o outro. É o que a irmã Vanusa falou. O controle é a manipulação. Normalmente, os falsos profetas, eles não têm bom relacionamento com as pessoas. É uma vida bem complicada. Não tem cobertura e não faz prestação de contas. Profeta que sai por aí, ministério itinerante, que não tem cobertura espiritual e não tem alguém para ele fazer prestação de contas. Então, irmãos, olha, eu estou falando dessas características, mas nós não vamos pegar isso aí e ficar julgando os profetas não, amém? Outra coisa, muitas vezes fazem rituais fora do comum para profetizar. Pô, você pode, irmãos, quantas vezes Deus me usa em palavra profética e conversando normalmente com a pessoa. A pessoa não está nem assim, esperando aquilo ali e Deus está usando e você está profetizando para aquela pessoa. Não é verdade? Então, assim, pode acontecer de alguma manifestação, pode. Está orando ali, está sapateando, está marchando, está colocando as mãos sobre a pessoa, né? Está fazendo alguma coisa profética, dando a volta ali em torno da pessoa como se fosse uma proteção. Uma vez Deus me levou a orar por alguém aqui e foi assim, eu fiquei dando volta e eu sabia que Deus estava levantando ali uma muralha de proteção com aquela pessoa. Outra vez aqui na consagração, a gente estava orando e Deus só falou assim para eu ficar no meio, dando volta assim com as irmãs. E foi tão interessante que eu comecei a dar a volta assim, à medida que eu ia passando por cada irmã, elas iam recebendo poder. Foi muito interessante aquilo ali, né? Eu não estava profetizando, mas eu estava fazendo um ato profético. Amém? Então, amados, mas também não precisa coisas assim fora do comum para profetizar. Eu já contei para vocês de uma amiga minha que foi num lugar, numa oração, e fizeram um ritual lá, igreja, e a pessoa foi lá fora, pegou um barro, botou numa bacia, botou água, fez uma lama e veio, profetizou para minha amiga, entendeu? E passou barro na cara dela e mandou ela embora para casa com aquele barro na cara, com aquela máscara de lama negra. Entendeu? E profetizou. E a menina, irmãos, ela é de um nível cultural assim, ela não é uma pessoa que não tenha conhecimento das coisas. E ela ficou altamente deprimida. E aquela palavra foi uma palavra de correção. Ela ficou envergonhada na igreja. Imagina a situação. A pessoa sai da reunião. Glória a Jesus. Com a máscara
de lama negra, dirigindo o carro dela. Ela dirigindo, ela falou assim, Ana, eu fiquei com tanta vergonha no trânsito. Não tem nem que deixar. Imagina, você chega com a máscara de lama, não tinha nem que ter deixado passar. Vê, você já levanta a mão, tá repreendido. Com a cumbuca para lá, né, pastor? Sabe o que acontece? As pessoas passam por essas experiências e não querem mais saber de Deus, de igreja. Foi o que aconteceu com ela. Inclusive, ela mora em Vicente Pires. Eu já falei para ela, ô minha irmã, vai pelo menos ouvir a palavra, né? Mas ela esfriou. Ela esfriou. Começou a ir para a igreja e começou a ir nos movimentos. Ah, vamos lá, que lá tem isso, tem aquilo. Ó, vamos lá, que lá revela o oculto e o profundo. Vamos lá, que não sei o que, não sei o que. Ó, irmãos, o que revela oculto e profundo aqui, ó. Tesouros. Tesouros, que você lê a palavra, você leu 10 vezes aquele texto, e de repente, quando você lê, começa a revelação se manifestar. Nós não precisamos que ninguém adivinhe a nossa vida. Quando Deus quer revelar, Ele revela. Amém? E coloca obrigação. O último ponto, a última característica é que essas pessoas colocam obrigação nas pessoas. Fica obrigada a fazer algo. Pode falar, Gel. Quer vir aqui? Deus não envergonha, irmãos. Ele sempre traz para perto. A Bíblia diz que Jesus, ele olhou para aquele jovem rico, ele sabia que ele não ia querer nada com ele. Falou para ele assim, meu filho, vende o que você tem aí, dá aos pobres e me segue. Só que antes, Jesus olhou para ele e amou. Aquela mulher que foi pega em adultério, que levaram ela até Jesus, aqueles fariseus, ele tinha ali as testemunhas dizendo que ela tinha sido pega em adultério. Jesus poderia ali ter dito assim, olha, cumpram a lei é apedreja essa mulher. E, no entanto, ele colocou a vida dele em risco, porque naquele tempo, segundo a lei, se você defendesse uma pessoa daquele jeito, você era apedrejado junto. E Jesus disse assim, olha, se algum de vocês não tem pecado aqui, então pega a pedra e joga na mulher. E todos saíram e Jesus foi e conversou com aquela mulher. Aleluia? Então, amados, esse Espírito, então, ele age dessas formas, como eu disse para os irmãos. Nós vimos aqui em Apocalipse que ela se declara profetiza. A igreja do Senhor, ela tem que ser governada pela palavra. A igreja de Jesus, ela não pode ser governada por profecia humana. Ela tem que ser dirigida pela palavra de Deus. Abra comigo Jeremias, capítulo 23. Glória a Jesus. Jesus é maravilhoso. Porque se nós dependêssemos de pessoas, de alguém para estar falando o que a gente vai fazer e não da palavra, nós estaríamos perdidos, irmãos. Porque a pessoa ia sentir que nós temos dívidas. Amém? A igreja é de Jesus. Jeremias 23, do 16 ao 31. Diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá sobre vós mal. Irmãos, isso aqui acontece demais.
Deus está falando aqui, olha, vocês não deem crédito a pessoas que não estão com a vida no altar, e o profeta chega para essa pessoa e diz assim, olha, está tudo bem com você. Deus vai te abençoar. Porque a pessoa tem que dizer para o outro, é o que a palavra de Deus diz, olha, entra num concerto com Deus. Nós tivemos um aconselhamento, a pessoa estava com a vida toda torta. O que eu estou falando aqui, irmãos, tem pessoas que vêm, que não tem igreja, nós só não atendemos pessoas de outra igreja. Mas pessoa que não tem igreja, você atende. E por uma questão de ética. Porque nós abominamos que as pessoas pesquem em aquário dos outros. Então não precisa você dizer para uma pessoa uma coisa, se mostrar bonzinho para aquela pessoa ir para a igreja. E nós falamos para uma pessoa que não é dessa igreja, eu estou contando a situação, mas eu não falo a pessoa para não expor. Amém? Que isso também não é de Deus. E dissemos para a pessoa estava com uma situação ilegal diante de Deus. E nós falamos assim, olha, você tem que abandonar o pecado. Você tem que abandonar o pecado. E Deus me revelou que tinha um espírito de morte naquela vida. Eu falei assim, olha, se você não abandona o pecado, esse espírito vai continuar perseguindo. E esses dias eu fiquei sabendo que a pessoa tentou suicídio 3 vezes. Eu falei, o diabo quer te matar. E nós oramos, foi uma luta, eu e a pastora Iranice, mais de 2 horas para essa pessoa renunciar ao pecado. Foi uma bênção e tudo, renunciou. Saiu daqui, foi ouvir um profeta, e essa pessoa estava cobiçando um marido alheio. E foi ouvir um profeta, e o profeta disse assim, olha, Deus é contigo, Ele quer realizar o desejo do teu coração. Ela jogou tudo por terra o que nós falamos, e continuou na cobiça. Não cobiceis a mulher do próximo, nem o homem do próximo, não é verdade? Está fora da palavra. Então aqui a Bíblia diz, Deus está repreendendo. Você vai ler depois, marque esse capítulo aí e leia depois tudo isso aqui. De Jeremias, do 16 até o 31, como que o Senhor orienta a igreja. Então, amados, vamos voltar lá para 1 Reis, para a gente pegar aqui o Acabe. Jesus, eu não cheguei na vinha do Nabote. Eu queria terminar essa aula, eu estou vendo aqui que o tempo já foi, nós falamos só desse espírito. Eu vou parar por aqui. Que é interessante a gente falar sobre a cobiça dele. Já falamos a dela. Vou parar aqui por causa do horário, amém? Depois você lê esse texto todo e na outra aula vou ter que continuar. Amém? Para a gente concluir. O que a cobiça levou a Acabe a fazer, a situação como ele ficou emocional, de tanto desejar algo que ele não podia ter, e aí entra a esposa dele agindo para poder dar a ele aquilo que ele queria e agindo de uma forma ilegal. Então, na próxima aula a gente fala sobre a cobiça dele, que é idolatria. Pode falar, pastor. Você quer vir aqui para poder pegar ali, ó? Deve observar na questão da profecia. Primeiramente, você deve olhar a vida do profeta. Da onde que ele vem, a quem ele pertence, se ele tem cobertura, como está a sua casa, a sua família, né? Então, isso é muito importante, você conhecer a vida do profeta. Acabe conhecia Elias. Ele sabia quem era Elias. Jezebel sabia quem era Elias. Sabia que ele servia o Deus vivo. Então, quando a pessoa, você conhece aquela pessoa, conhece a vida dela, você sabe realmente se ela está falando da parte de Deus. Isso é uma característica muito importante que nós devemos olhar para as pessoas. É por isso que nós não devemos andar por aí. Porque você vai encontrar pessoas que você não conhece e vai profetizar na sua vida. E essas pessoas, elas podem não estar com a vida no altar do Senhor. E isso é um perigo, né, para nós. Atraímos maldições. Eu conheço pessoas que hoje estão com a vida destruída.
Eram pessoas que eram bem-sucedidas. Por ouvir uma profecia, hoje está na miséria. Isso é perigoso. É verdade, amados. Eu quero preparar uma mensagem em cima disso para compartilhar com toda a igreja. Amém? Para que não aconteça o que já aconteceu aqui. De pessoas receberem visitas e receberem profetadas, e a intenção era tirar a pessoa da igreja. E hoje as pessoas estão aí, né, fica com vergonha de voltar e fica batendo assim de porta em porta. Então é muito sério, a gente precisa ensinar a igreja. A Bíblia diz, Jesus dizendo ali para os discípulos, olha, errais porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Isso não significa que a gente vai fechar o coração, nós somos equilibrados, temos profetas dentro da igreja, temos pessoas que são usadas no dom de profecia, que o profeta é o profeta que manifesta na unção profética no ministério. Esse é o profeta, aquele ministério profético. É uma coisa. E a pessoa ser usada num dom de profecia é outra coisa também diferente. Então, mas nós temos os dois na CMA. Temos pessoas que são manifestadas no dom profético. E temos no dom ministerial profético. E temos pessoas que são usadas com dom de profecia. Profetiza uma vez, profetiza outra, fala da parte do Senhor, mas ele não é o profeta do ministério profético. Amém? Então a gente não pode se fechar, mas a gente precisa entender, para que ninguém viva aí movido por isso. O profeta no ministério, que se diz assim, olha, fulano é profeta, é aquele do Efésios 4, versículo 11, que ele tem um ministério profético. Por exemplo, aquele pastor que teve aqui, aquele apóstolo Josué, ele é profeta, no dom profético. Deus usa, e normalmente, quando um profeta ele é assim, você olha o ministério profético de Elias, você olha de João Batista, você olha de Isaías. É um ministério que ele traz uma palavra para correção de pessoas, de igreja, de nação. Então, esse é o profeta. O apóstolo Josué, ele traz uma palavra de correção profética para a igreja. Qual é a palavra que os profetas ultimamente têm trazido para a igreja de Jesus aqui no Brasil? É uma palavra de conserto. Não é verdade? Tem sido essa palavra. A igreja ela precisa passar por uma mudança, a igreja de forma geral. O que Deus tem falado profeticamente é que ele abomina a venda do louvor e da adoração. Então Deus não está satisfeito com esse tipo de idolatria que tem existido na igreja. Você comprar e vender o louvor. O louvor é dele. A adoração é dele. Ah, Deus mandou eu gravar um CD para glorificar o nome dele, não sei o quê. Só que a pessoa está ganhando a vida, está enricando com isso aí. Está vendendo, está cobrando para adorar a Deus numa igreja. Quanto que é para você trazer um cantor? Está vendendo a adoração. Então, os profetas têm falado sobre isso. E na igreja brasileira tem falado que a corrupção no Brasil, a culpa é da igreja. É dos pastores. Porque se pastores se corrompem, o que está acontecendo aí? Toda a nação está se corrompendo. Então, é necessário que haja uma mudança. Não é possível um pastor que está ministrando no altar, ele está ministrando e ele tem uma outra companheira além da esposa. Isso não é possível. E Deus está chamando a atenção da igreja para isso. E de uma forma geral, não vamos falar só de pastor, de crente que compra e não paga. Todo mundo tem dificuldade dificuldades financeiras. Você pode até passar por uma tribulação e ficar um tempo devendo e tudo, mas isso não pode ser uma coisa que é uma prática e a pessoa acha que está certa. Ela tem que se arrepender, ela tem que cumprir o que ela... Ah, eu quero que Deus apaga todas as minhas dívidas. Que conversa é essa? Eu quero que Deus me dê condições para pagar as minhas dívidas. Se sumir... Ou se alguém negociar, igual já teve testemunha aqui, numa campanha, um propósito que a gente fez no início do ano.
Uma pessoa devia 14 mil reais ao banco e o banco fez com essa pessoa um acordo para pagar 2, se eu não me falha a memória. Para pagar 2 mil reais. É Deus nesse negócio? É Deus nesse negócio. E se podia pagar os 2 mil é porque podia, era justo. Porque Deus é um Deus de justiça. Então, o profeta é esse, irmã, que manifesta, o profeta, o fato de eu chegar para você e dar uma palavra, irmã, eis que o Senhor diz, assim, 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 não significa que eu fluo no ministério profético. Aí você pode dizer assim, fulano é profeta. O profeta ele tem que ser provado e ele é usado nessa unção. Amém? É diferente, porque qualquer pessoa que sai aí profetizando, eis que te diga, não significa que ele seja um profeta. Amém? Existe essa diferença. Eu posso ser usada no dom de profecia. Deus me deu uma unção pastoral. Eu posso fluir nessa unção de profeta, eu posso fluir na unção de mestre. Eu estou dando aula aqui, não sou mestre, é a unção de Deus que flui aqui, conforme a necessidade da igreja. Mestre, a unção de mestre aqui, para os irmãos entenderem bem, a unção de mestre flui no pastor Jorge. Ele é mestre. A unção que ele flui é de mestre. Pastor Iranice flui na unção profética. Né? Pastor Edilson flui na unção pastoral. É mais forte. Isso não significa que possa fluir na outra unção. O pastor Hernandes é pastor, ungido a pastor, mas a unção forte na vida dele é a unção de evangelista. É tremendo. Tudo nele, assim, é usado com dons, com milagres, com sinais. E o forte na unção ministerial dele é ganhar almas. Então a gente entende isso aí. A igreja precisa resgatar isso. Pega uma pessoa que, inclusive, eu quero falar com você, irmã Eleude, no final, em particular. Pega uma pessoa que é usada no dom de profecia e unge a pastor. E abre uma igreja para aquela pessoa. Ele não tem condições de cuidar de uma igreja. Porque ele é usado no dom de profecia e depois a coisa não flui. Então, irmãos, tudo isso Deus está usando os profetas na igreja do Brasil para colocar em ordem. Para colocar em ordem. É essa a função do profeta. Amém? Isaías ia lá na presença do rei e profetizava para o rei. Vamos ficar de pé, queridos? Glória a Jesus. Eu espero que